hoje, diz assim, os gibeonitas engana a Josué. Josué é aquele general, aquele homem de Deus, aquele homem que passou 40 anos no deserto com Moisés, vendo Deus operar, um homem obediente a seu líder, obediente a Deus. Mas, para alguns momentos, Josué, também como ser humano, diremos assim, vacilou, né? Fragilizou-se. É o ser humano em si que é frágil. Nós vimos no episódio no pé do muro de Jericó, quando apareceu aquele anjo com a espada, ele perguntou, é do nosso ou é contra nós? Obviamente, se fosse contra ele, tinha eliminado ele. Então, Josué, mas ele fez uma pergunta e o anjo disse que era uma teofania, era o próprio Senhor ali se mostrando a Josué. Depois, ele teve a grande batalha de Jericó, ganha, foi uma cidade chamada Ai, e essa cidade ele mandou uns espias, e quando os espias vieram, os espias disseram, não, rapaz, é uma cidade pequena, uma cidade que a gente vai ganhar face a face. E ele deixou a decisão para os espias. Ele como homem de Deus, ele como líder maior, ele como general, ele era para tomar a decisão era dele, não dos espias. E ele foi na conversa dos espias, mandou uma quantidade pequena e perdeu a batalha, perdeu 36 homens. E aí, quando ele se humilhou, orou, reclamou, e Deus ouviu, e Deus aí disse por que aquilo ali, né, tinha uma razão, era o pecado de Acã, e Deus deu toda a estratégia que ele ganhou. E agora chegou o terceiro episódio, que ele, novamente, ele dá um certo vacilo, né? Um certo vacilo. Isso mostra, irmãos, que nós somos muito pequenos. Ninguém é suficiente, forte, tem uma fé extraordinária que não mais depende de Deus. Nós somos dependentes da exclusividade, da bondade de Deus. Você pode ter nascido no Evangelho, você pode ter 50 anos de fé, você pode ter 50 anos de crente, você pode ser extraordinário, Deus utilizar você grandemente, mas nós dependemos cada dia mais do Senhor, para tudo em nossas vidas. Aquelas mesmas coisas que a gente chama, não, isso aqui não é vou orar, isso aqui já é certo, isso aqui eu já ganhei, isso aqui... Não. Nada é ganho se Deus não der vitória. Louvado seja Deus. O texto do dia diz assim, portanto, vedes prudentemente como andais, não como necio, mas como sábio. Efésios 5,15, né? A síntese do texto diz, precisamos estar vigilantes quanto àqueles que, com artifícios mentirosos, tentam nos fazer abandonar a nossa fé. Precisamos ser vigilantes. E para começar a aula de hoje, eu quero ler um versículo da palavra de Deus. Abra sua Bíblia também em casa, abre a Bíblia, porque a Bíblia tem resposta para tudo. Em Mateus, capítulo 26. Capítulo 26, Mateus 26, 41. Você que está em casa, abra sua Bíblia com calma. Isso aqui é uma aula, né? Tranquilo, sem afogadilho. Abra sua Bíblia em Mateus 26, 41. Olha o que o texto diz aqui, para introduzir a aula de hoje. 41. Diz o seguinte, vigiai e orai, para que não entrais em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas teremos só a primeira parte do versículo, a parte A. Vigiai e orai. A Bíblia diz assim, orai e vigiai. Não, vigiai. A vigilância, o policiamento em nossas vidas, principalmente na vida espiritual, é fundamental para todos possamos ser vitoriosos na nossa adversidade. Nós já lemos aqui os objetivos, que é conhecer os inimigos que se uniram contra o povo de Deus, explicar a astúcia dos gibeonitas e expor como o juízo e a misericórdia de Deus atuaram no episódio dos gibeonitas. Esse é o nosso objetivo. Na introdução da lição de hoje, ele tem uma coisa interessante, né? Na introdução da lição. Diz assim, as notícias a respeito das vitórias sobre Jericó e Ai espalharam-se rapidamente por todas as cidades, reinos vizinhas.
motivo pelo qual os gibeonitas ficaram bastante preocupados. Sabia que seria os próximos a serem atacados pelo exército dos israelitas. O medo fez com que os gibeonitas desenvolvessem um plano ardiloso contra o povo de Deus. Eles se disfarçaram de embaixadores, advindos de um país distante, e de modo astuto convenceram a Josué das vantagens de se fazer uma aliança com eles. Josué não consultou ao Senhor. Eis aqui o grande erro de Josué e o nosso. Josué não consultou ao Senhor antes de fazer uma aliança com os gibeonitas. E 3 dias depois, descobriu que havia sido enganado, pois os supostos embaixadores eram, na verdade, integrantes de um povo inimigo e vizinho, que estava em rota de colisão com o povo de Deus. Rota de colisão com o povo de Deus. Quer dizer, uma cosmovisão totalmente diferente. E em nossos dias atuais, não são diferentes. Nós precisamos, o mínimo das coisas, consultar o Senhor. Muitas vezes, fazemos alguma coisa que dá errado em nossas vidas, e nós, às vezes, vamos reclamar com Deus. Fazemos igual Josué, né? Vamos aos pés do Senhor, até murmurando. Porque não consultamos previamente a vontade de Deus. E isso nos acontece, e Deus, eu estava comentando essa semana com minha esposa, em casa de minha filha, e dizendo, Deus é tão bom que, mesmo os homens extraordinários, como Davi, como Josué, como Moisés, como Abraão, Deus utilizou, mas os seus erros Deus não ocultou. Deixou escrito, deixou no livro, deixou na lei, deixou na palavra, para todos nós possamos perceber que Deus nos utiliza, mas a glória é dele. Quando nós erramos, o Senhor nos corrige, porque nos ama, e nós tomamos outro rumo, louvado seja Deus. Então, com Josué não foi diferente. Nesta manhã nós estamos estudando o primeiro ponto da lição. Os inimigos se unem contra Israel. Os inimigos se unem contra Israel. Veja bem, Israel sai do Egito, né? Anda no deserto 40 anos, e aí chega, Moisés morre, e o Senhor diz a Josué, assim como fui contra o meu servo Moisés, serei contigo, numa parte do livro dessa lei, meio dia e noite. E Josué se levantou, né? E foi. O primeiro obstáculo foi o Rio Jordão, nós já vimos aqui, obstáculo natural, e Deus deu vitória. O segundo obstáculo veio Jericó, coisa que sem explicação, e Deus deu vitória. Veio Ai, aí Josué vai, baixa a guarda. E quando baixa a guarda, que é Ginaldo, aí é que o inimigo se aproveita. Quando você baixa a guarda, aí o adversário diz, eu estou aqui. Ele justamente é como um treinador de futebol, né? Ele olha as falhas do time adversário. Ele diz, vamos ganhar aqui nas falhas dele. As falhas dele é aqui, nesse lado aqui, né? Então, o inimigo das nossas almas, ele anda de redor, procurando a quem possa estragar. Na hora que você baixa a guarda, ele diz assim, opa, é aqui que eu entro. Josué deixou-se levar pelos espias. Obviamente, os espias acharam que era fácil, por ter já vencido as batalhas maiores, e Josué baixou a guarda. No meio daquele ali tinha um pecado, Deus permitiu que acontecesse para eles se reconciliar, e agora Josué está já de posse da primeira parte da terra prometida, e aí diz, os inimigos se unem contra Israel. A Bíblia diz, aí o primeiro top do top 1, diz assim, super top, né? A inveja dos inimigos. Irmão, inveja é um sentimento facioso. Eu tinha um patrão que ele dizia, a inveja é a falta de capacidade da pessoa. Mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre a inveja. Provérbios 14:30. Aqui uma aula, e o nosso manual é a Bíblia. Provérbios 14:30. Olha o que a inveja, a Bíblia diz sobre 14:30, assim. O coração com saúde é a vida da carne,
mas, uma versão adversativa, mas a inveja é a podridão dos ossos. Mas a inveja é a podridão dos ossos, quer dizer, é o câncer dos ossos, a inveja, né? Então, isso aqui foi Salomão escrevendo, disse isso. Vamos ver agora também, João, porque para isso, eles usaram um artifício de engano. Em outras palavras, o artifício da mentira. Vejamos bem, lá em Gênesis capítulo 3 de Gênesis, a serpente, instrumento de Satanás, usou engano. Ah, Deus disse que você não comesse? Quando disse que você comesse, você é igual a eles. Usou engano. Em Apocalipse, capítulo 20, a Bíblia diz que ele vai sair, vai ser solto e vai usar o engano. E de lá para cá, entre Gênesis e Apocalipse, ele vem usando o engano. Deus criou tudo. Ele apenas, o Satanás apenas, o diabo apenas imita. Imita. Aí, o Evangelho de João, o Evangelho de João a gente pode chamar Evangelho Universal, no capítulo 8, bem bastante conhecido, aqueles que manuseiam a palavra de Deus constantemente, capítulo 8 de João, versículo 44, 8:44 de João, diz assim o texto sagrado: veja que como é o que o diabo criou, o que o diabo é pai. Diz o texto sagrado: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele prefere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo é mentiroso e pai da mentira. Foi a única coisa que o diabo criou, foi a mentira, o engano. Por isso que nós, os crentes, essa lição ela tem uma aplicabilidade muito grande, mesmo que nós levamos de vantagem, aparentemente, diga a verdade. Rapaz, se você dizer a verdade, você vai ser despedido. Se você dizer a verdade, você vai sofrer a pena. Se você dizer a verdade, você não vai sobressair. Diga a verdade. A Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Então, os gibeonitas, eles viram falar, bom, os homens, o exército aí é forte. O exército derrubou Jericó. O exército acabou com Ai. E vão também, a gente aqui não vai, eles vão acabar com a gente também. Esse povo vem desde o deserto, esse povo não perde para ninguém. Esse povo tem um Deus poderoso. Eles não fizeram com Raabe, reconhecendo a grandeza de Deus, assim, homem, tenha misericórdia de mim. Né? Me ajuda aí, me dê uma colher de chá, tenha compaixão de mim. Eles não, rapaz, vamos fazer uma armadilha, vamos criar uma artimanha, uma astúcia. E interessante que eles planejaram. Muitas vezes, você está bem onde você mora, você está bem na igreja, você está bem na vizinhança, você está bem no emprego, você está bem entre a família. E o diabo diz assim, vou preparar uma armadilha, vou preparar uma cilada. E por falta de vigilância nossa, por falta de consultar a Deus, por falta que ontem nós tivemos vitória no determinado assunto. Se eu tenho vitória aqui, amanhã eu vou ter vitória aqui. Se você estiver na mão de Deus, sim. Se não, você vai perder. Você vai dar, como dizia minha avó, em burros na água. Porque a vida, ela é para ser vivida na presença de Deus. Quando nós assistimos Jesus, nós deixamos todas as coisas, todos os embaraços, entregamos nossa vida e dependemos da exclusividade e bondade de Deus. Então, o texto aqui diz, né? O capítulo 9 do livro de Josué tem início com as notícias das vitórias dos hebreus sobre os habitantes da terra. Diante das vitórias do povo de Deus,
os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar. E se uniram para combater os hebreus. Interessante perceber que eles, de acordo com a história, aquele povo não eram unidos. Antes, pelo contrário, frequentemente havia guerra entre eles. Por isso, muitas de suas cidades eram verdadeiras fortalezas, como disseram os espias enviados por Moisés, há 38 anos atrás. Mas agora, quando a bênção de Deus, prometida aos patriarcas, estava para chegar, um levante organizado ameaça a marcha triunfal do povo do Senhor. Na verdade, tal coligação vai se repetir constantemente na trajetória dos israelitas, desde aquele tempo até os dias odiernos. A igreja do Senhor, igualmente, passa pelos mesmos problemas. O inimigo se une para destabilizar a obra de Deus. Veja bem, irmão. Os estudiosos falam que foram 31 reis. Eles eram inimigos, Batiam contra outros. Era uma cidade, uma fortaleza. Tinha, como Jericó, tinha muro, exército. Mas quando disseram, o povo de Deus vem aí, eles deixaram as diferenças de lado, se unissem. Não, agora nós vamos combater, nós somos um povo só. Veja bem que a igreja do Senhor passa por esse mesmo processo. Às vezes você trabalha numa partição, ou até no meio da família mesmo, ou na vizinhança, todo mundo é seu amigo, todo mundo, você tomava cerveja todo final de semana, churrasco, e contava piada, e sorria, e tal, todo mundo era seu amigo. Na hora que você agora diz, rapaz, agora aceitei Jesus, eu sou um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, uma nova moça, aí aquelas pessoas com a qual você muitas vezes achava que era seu amigo, se une para falar, para criticar, para sacudir pedrada em você. Porque você tem dois tipos de gente, o que é vitrine e o que é pedra. E quando você se torna vitrine, se prepare, vai vir pedra. Então, a igreja, ela é o que é até o dia de hoje, porque ela é o diferencial do mundo corrompido. Ela tem uma cosmovisão diferenciada da sociedade mundana. A igreja. Então, o mundo se une. Você veja, nós estamos vendo essa pandemia. Se o mercado está tudo aberto, os bares podem botar a mesa nas calçadas, tudo bem, todo mundo está defendendo seu pão de cada dia, tudo bem. Mas a igreja, ela é policiada. Se alguém fazer uma denúncia contra a igreja, meu amigo, a coisa fica feia, porque é a igreja. Então, nós somos vitrine. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós temos que dar um exemplo à sociedade de comportamento, de caráter, de atitude. E aquele povo se reuniram contra o povo de Deus. Mas teve um grupo lá que foi mais astuto. Veja bem, vamos ler aí para nós entender o que a Bíblia recomenda. A Bíblia, irmão, é a palavra de Deus. Lucas, capítulo 16, versículo 8. Lucas 16, 8. 16, 8. Diz assim. E louvou aquele senhor, o injusto moderno, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Jesus está dizendo que, advertindo-nos, porque muitas vezes os filhos das trevas, os homens lá do mundo, são mais prudentes nas atitudes que muitas vezes nós, os filhos da luz. Porque muitas vezes nós somos ingênuos. Nós somos muitas vezes, uma palavra bem comum, bobo. Nós muitas vezes não temos malícia mundana. E eles aí muitas vezes nos enganam porque deixamos-nos a nos enganar. Por isso nós temos que pedir ao Espírito Santo, Senhor, me ajuda, me orienta. Eu vou fazer esse negócio,
para que eu não seja enganado, para que eu não seja ludibriado, para que eu não possa ser, não seja levado por algo que Deus não se agrada. Não se agrada. Então, veja bem, o segundo ponto do ponto 1 diz: os inimigos são numerosos. Os inimigos são numerosos. Esse livro de Josué é um livro histórico. E alguém vai perguntar, mas estudamos, nós somos a igreja, estamos estudando um livro do Velho Testamento? Sim. Ele tem uma aplicabilidade constante em nossa vida. Vejamos o que Paulo diz em Romanos 15:4. Romanos 15:4. O que o apóstolo Paulo nos diz a respeito do ensino. Olha que coisa extraordinária. 15:4. Paulo recomendando aos romanos, a igreja que estava em Roma, isso é para nós hoje também, para toda a igreja do Senhor Jesus. Ele diz o seguinte, 15:4. Ele diz: porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Vou repetir novamente. Porque tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Se foi escrito, meu irmão, é para o nosso ensino, é para a nossa vida pessoal, congregacional e espiritual. Então, o livro de Josué ele traz uma característica de conquista, de vitória, mas de luta, de travadas batalhas. E é diferente dos nossos dias? Não. Nós não pregamos aquele evangelho garapa, né? Só doce. E pode causar diabetes. Pode ser amputado uma perna, um dedo. É o evangelho garapa. Nós pregamos o evangelho, cremos no evangelho genuíno. Jesus disse, no mundo tereis aflição. Agora tenha bom ânimo. Eu estou com você todos os dias, assim como ele disse com José, estarei com você todos os dias. Agora, não parte das suas mãos o livro desta lei. Medita de dia e de noite. Se forte, corajoso. Então, esse é o evangelho. No Salmo 5, o salmista Davi disse, em paz me deitarei, em paz me acordarei. Porque o Senhor me sustentou. Aí, quando você vê o contexto, Reginaldo, Davi está sendo... Davi, se alguém se levantou de madrugada, Davi, seu filho vai vir com o exército aí, está vindo aí, vai matar você. Davi sai descalço, com a roupa do pijama, de madrugada, de noite, sai sem rumo. Mas ele disse, em paz me deitarei, em paz me acordarei, porque o Senhor me sustenta. Então, a nossa sustentação está no Senhor. Davi, quando estava em pleno poder, numa linguagem bem paroquial nossa, por cima da carne seca, mangando do tempo, no reinado, um reinado próximo, ele disse, eu não tenho bem nenhum, a não ser o Senhor. Você dizer isso quando você está desempregado, morando de favor, sem poder pagar um lugar de casa, sem poder fazer feira, comendo um sacolão que eu aguentei. É fácil você dizer isso. Agora você dizer, quando você está com o bolso cheio de dinheiro, viajando para todo canto, andando de carro novo, morando onde você quer morar, e dizer que você não tem nada, é tudo do Senhor, você precisa ser crente. E é isso que Deus quer. Deus quer que você louve Ele quando você está na dificuldade, mas quer que você louve Ele quando você estiver na abundância, na graça, porque é muito mais fácil na dificuldade que na abundância. Na abundância, a nossa tendência é esquecer do Senhor. Para que ir para a igreja? Para que ir para a escola dominical? Para que ir para o culto? Não, pastor, no culto de ano novo eu vou, na passagem de ano novo, vocês vão estar lá, eu vou lá. E muitos agora não querem nem vir, né? Porque tem casa de praia, coitado, aí vão para um hotel desse, aí não estão dentro do bolso, né? Então nós temos que ter muito cuidado. E Davi disse isso. Ele não disse isso quando estava na caverna, não. Ele disse isso quando ele estava por cima da carne seca. Bem, então os inimigos são numerosos. Impressionante a descrição da quantidade de povos cananeus ao oeste do Jordão que se uniram contra Israel. Abra sua Bíblia também aí, Romanos,
Romanos 8, 31. Bem bastante conhecido nosso, né? Todos nós lemos muito esse capítulo, né? 8:31, que vai dizer o seguinte, que tem por título até o, né? Canto de vitória, Deus é por nós. Diz assim, que diremos, pois estas coisas, uma interrogação, uma pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou repetir novamente para você estar em casa, saber que o Senhor é com você. Que diremos, pois a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? E agora foi o inverso da pergunta. Se Deus é contra você, como você estaria? Se com Jesus está difícil, a dificuldade, a adversidade, imagine sem Ele. E Paulo está aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aquele povo se reuniram, né? Um grande exército, povos que eram inimigos, mas agora disse, não, agora nós temos que se reunir para ser contra Josué. Contra o povo de Deus. Contra o povo que saiu do Egito. E a gente vamos observando, lendo somente o capítulo 9 de Josué, que eles usam essa união para poder destruir aquilo que Deus levantou. Aquilo que Deus levanta, irmão, ninguém. Jesus disse assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você e eu somos a igreja. Muitas vezes levamos alguma adversidade da vida, alguma pancada, porque em certo momento da vida deixamos de confiar no Senhor, deixamos de consultar o Senhor, confiamos na nossa própria força, confiamos no nosso próprio bolso, confiamos no próprio conhecimento que temos. Aí Deus fica só olhando. E quando nós batemos com um poste, com a cabeça no poste, na parede, que nós dobramos nossos joelhos, nos quebrantemos e invoquemos a Deus novamente, Ele chega. Porque Ele é amoroso, misericordioso, poderoso e eterno. Terceiro ponto da lição, diz o que? Cananeu, o mal atua em várias frentes. Em várias frentes. O diabo, o tentador, o sagaz. Lembre, eu vou dizer aqui a você está em casa nos ouvindo, nunca se esquecer disso. Ele nunca vai provocar você naquilo que você nunca cedeu. Vou dar um exemplo. Você nunca fumou. Nunca fumou. O cara pode fumar de ficar tuberculoso, vizinho a você pode até só analar a fumaça, mas você nunca vai fumar. Ele nunca vai tentar você no cigarro. Você nunca bebeu. O cara pode tomar uísque, 51, pitu, buchudinha, buchudão, o que for. Você nunca vai ser tentado. Agora, aquilo que você é mais frágil, que você é o seu ponto de aquilo, é seu carcanhar, é sua fraqueza, o diabo sempre vai provocar você naquilo que você é mais frágil. Às vezes é gostar de falar da vida dos outros, é ser fofoqueiro, é falar mal da vida dos outros, é criticar, é zombar, é achar bom a derrota dos outros. Então sempre o diabo vai levar você para aquilo que você mais tem a fragilidade maior. Aí você conhecendo com a sua fragilidade, você procura se policiar. Dá vontade medonha de você falar do irmão, se Jesus me cobre do seu sangue, eu não vou falar porque se eu falar é pecado. Dá vontade maior do mundo você sair criticando nas redes sociais, de A, de B, de C, Jesus, eu não vou fazer. Eu vou dizer assim, Jesus ama a sociedade, solta um versículo bíblico na rede social, o Senhor meu pastor não te faltará. Porque você está se policiando. Não ceda aquilo que o diabo lhe oferece. Não ceda. Porque é uma provocação. E o mal atua em várias frentes. Os cananeus se ajuntaram para combater Israel de modo ardiloso. Mentirosos. No Novo Testamento, a palavra grega correspondente para astúcia é panogia, a qual igualmente pode significar artimanha, sagacidade ou sabedoria ilusória,
ou falso. E foi usada quando Paulo expressou sua preocupação em que os coríntios fossem enganados pelo inimigo, da mesma forma que Eva. Vamos ler esse versículo aí? 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, né, no Novo Testamento. Segundo, tem o 1 Coríntios, 2 Coríntios, antes de Gálatas, né? Capítulo 11, versículo 3. Diz o seguinte: mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos e se aparente de simplicidade que há em Cristo. Veja bem, a serpente enganou a Eva. E o diabo até hoje não parou de enganar, de mentir, de procurar desfazer aquilo que Deus fez, Deus faz. Então nós temos que ter muito cuidado. No capítulo 12 de 1 Coríntios, existe lá um dos dons que chama discernimento de espírito. E é muito importante, é fundamental a igreja ter, os líderes ter. Por quê? Porque justamente nós precisamos. Há muita coisa parecida com o Evangelho, há muita coisa parecida com as coisas de Deus, mas que são profanas e são enganadoras. A Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito, parece, tem aparência, mas o fim dele é morte. E a morte tanto espiritual, eterna, como morte física também. E ele diz aqui, Eva foi iludida, Josué também. E nós, se quisermos vencer o mundo, a carne e o inimigo, precisamos ter vigilância. Vigilância. Por isso que eu li aqui no começo da lição. Jesus disse em Mateus 26, 41, vigiai e orai. A vigilância, ela é fundamental. Todo crente que é vigilante, todo crente que torna-se vigilante, ele torna-se uma pessoa prudente. Ele veio num pregador, ele não é um ensinador, ele não canta bonito, agora ele é um crente prudente. Jesus disse assim, seja simples como as pombas e prudente como as serpentes. A prudência, ela é fundamental. Você saber sair, entrar em qualquer lugar, saber falar. Não é você ter um vocabulário bonito, ter feito um curso de língua, né? Ter feito letras, que as pessoas que fazem letras falam bem, corretamente, com os verbos no tempo, tudo certo. Não, isso é bom, se você puder fazer, faça. Mas é saber sair falar prudentemente. Tem uma palavra sábia, tem uma palavra no tempo exato, né? Não procurar ferir as pessoas com palavras, né? Não procurar extravasar a sua ira com palavras em alguém. E aí, nós vamos entrar agora no segundo ponto da lição, que diz, a astúcia dos gibeonitas, aparência engana. Eita, aqui é, como diz meu amigo Robinho, aqui é forte. Bom, vamos ler aí 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, né? Lá no Antigo Testamento, já estudamos esse livro. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel 16, 7. O que é que o texto nos diz? Diz assim a Sagrada Escritura. Porém, o Senhor disse a Samuel, não tente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o seu coração. Que coisa extraordinária. Deus disse assim, Samuel, eu já tenho rejeitado Saul, nem ore mais por ele, que eu não vou mais nem ouvir mais. Agora vai lá na casa do belemita Jessé,
ele tem os filhos homens lá, e eu tenho escolhido para ser o substituto de Saul. Agora, interessante. Deus podia dizer assim, lá eu tenho escolhido um e o nome dele é Davi. Chega lá, procura quem é Davi, que é o que eu tenho que procurar. Não. Deus deixou Samuel ir. Para mostrar, tanto para Samuel como para nós, que nós dependemos, eu vou repetir novamente, de tudo na vida da dependência de Deus. Deus não te podia dito, né, Barbosa? Samuel, olha, lá na casa de Jessé, tem um bocado de rapazes lá. Mas tem um mais novo, que chama Davi. Tu vai lá e chama ele e unge. Não, vai lá tem uns homens lá. E Samuel foi, né? Só, Jessé, eu venho aqui para isso. E cadê os rapazes? Está aqui, chama eles aí. Quando entrou o primeiro, Samuel disse, é esse. O cara era elegante, era um militar, era um do exército, era um camarada, tinha uma estrutura, a Bíblia diz que ele era alto, né? Simpático. Samuel disse, é agora. Já pegou o azeite. Deus, para, Samuel. Calma. Você vê a aparência, a estrutura, o porte. Eu vejo o coração. E aí foi passando. Aí quando passou todo mundo, aí ele olhou assim para Jessé e disse assim, acabou os homens, os rapazes, os mancebos? Aí disse, não, rapaz, ainda tem um aí, mais novo, está lá, assim, não é ninguém, está lá no rebanho tomando conta. É a única coisa que ele sabe fazer também, é tomar conta daquelas ovelhas, está lá. É o mais novo, é ruim, se manda chamar. Ninguém senta à mesa enquanto ele não chegar. E Samuel era uma autoridade, era uma representação de Deus, era o profeta, era o homem que Deus utilizava. E aí todo mundo respeitou, né? Ninguém senta à mesa. E quando o Davi chegou, o Senhor disse, é isso aí. Porque Deus vê o coração. E aí, aqui na lição diz assim, as aparências enganam. Quantas vezes, irmão, eu e você temos sido enganados pela aparência de alguém? Quantas vezes nós temos julgado alguém pela aparência? Quantas vezes nós estamos sendo juiz de alguém pela aparência, sem conhecer as atitudes, o caráter? Eu já passei por isso, um certo tempo, uma certa vez, alguém deu informação negativa de mim. E a pessoa, você até sabe a pessoa, o cidadão, ele não me julgou, mas olhar para mim e falar comigo com uma orelha atrás, né? Um pé atrás. Eu não sabia por quê, também. Eu fiquei. E com, assim, uns 10 meses para frente, ele disse para mim, você provou para mim que não era aquilo que alguém falou de você. Aí eu fiquei sem entender. Mas foi isso, não, porque alguém disse alguma coisa de você, também nem contou o que era, disse alguma coisa de você, e você, nas suas atitudes, no seu dia a dia, você provou que era o contrário. Então eu louvei a Deus por isso, porque eu nem sabia, ele nunca também me disse, só disse isso. Quer dizer, as pessoas muitas vezes não conhecem alguém, e chega alguém que conhece, assim, é fulano, aquilo não rola uma cocada preta. Aquilo é assim, assim, assado. E você, muitas vezes, por imprudência, já julga a pessoa. Já age como uma pessoa tivesse agido negativo com você. Temos que cuidar com as aparências, com o que estamos ouvindo. Porque o profeta Samuel não foi ninguém, não. O profeta Samuel, o homem de Deus revelava. Deus revelou, vai lá na casa de Jessé. Só não disse quem era o camarada, só não disse quem era a pessoa. E ele se enganou. Deus que interviu, porque Deus já tinha escolhido. Deus mandou, Samuel, vai lá na casa de Jessé, escolha um rei. Deus não mandou escolher, não. Deus disse, vai lá e unja um que eu já escolhi. Pronto. Unja um que eu já escolhi. Só Deus não disse. Né? E Samuel era para ter dito assim, né? Você vê como os homens de Deus, mesmo sendo homem de Deus, às vezes comete, Barbosa, alguma fragilidade. Porque Samuel era para dizer assim, Reginaldo, sabe, senhor, pronto, lá tem vários rapazes, mas me diga logo quem é? Para mim já ir certo. Samuel não perguntou. Samuel confiou no seu taco, na sua experiência, né? Porque Deus mandou Davi lá, Samuel lá, mas não disse o nome do cidadão. Mas ele não podia ter perguntado, senhor, quem é? Porque lá tem vários. Eu não sei quem é. Mas aí é isso, irmão, que nós somos, como nós somos frágeis.
Então o povo vieram, os gibeonitas, e eles pensaram, nós não vamos vencer esse povo. Esse povo é forte. Esse povo tem vencido todos os obstáculos. Esse povo é de Deus. Então nós vamos preparar uma armadilha, vamos procurar enganar e fazer um pacto com ele, porque eles sabiam que eles não podiam usar o nome do Senhor em vão. Eles sabiam da história. Eles conheciam a história. Né? Eles conheciam a história. Então eles foram, né? E aí, os gibeonitas fizeram uma encenação a fim de seduzir o povo de Deus. Se fosse hoje, a Globo contratava eles, né? Porque eles, para ensinar, são primeira, né? São autor de primeira qualidade. Eles se diferenciaram muito bem, a ponto de enganar um general. Olha, irmão, eles não enganaram um analfabeto, um indouto, não, enganaram um general, um homem experiente, um homem que Deus utilizava, um homem sábio. Enganaram um general, né? Experiente como Josué. Os adilosos gibeonitas utilizaram do excelente figurino, uma linguagem humilde, protesta, piedade, a melhor safra dos seus vinhos, em odres velhos e remendados, além de pão mofado. Outros itens apetitosos e valorosos da sua gastronomia, pois está escrito, então aqueles homens israelitas tornaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Aí que está o problema. Chegaram aquela turma boa, disfarçada, né? Disfarçada, com falsa humildade, com roupas velhas, com sandália velha, com uma boa safra de vinho, em odres velhos, com pão, com algumas coisas. Ofereceram, nós viemos de longe, nós somos embaixadores de longe, né? E com uma conversa boa, uma conversa sadia. Só que José esqueceu que ele estava rodeado de inimigo. Assim como a igreja está reunida de inimigos. Um amigo meu, uma vez, trabalhava na COSERN. Lá na sala que ele trabalhava, tinha 36 pessoas, ele disse a mim. Ele disse, rapaz, são tudo gente muito boa, são tudo gente bacana. Eu disse assim, tem algum crente? Ele disse, não, o único crente lá sou eu. Eu vigiei, porque na hora que eles puderem sacudir pedra, eles sacudem pedra em você. Eu acho que não durou 3 meses, ele chegou para mim e disse, Maibira, tu profetizasse. Qualquer coisa lá, houve uma coisa lá, eles, tudinho, apontaram para mim. E aí eu percebi que eles eram colegas de trabalho, mas não amigo meu. Há pessoas que são conhecidos seu, mas não compartilham da sua comunhão. Por isso que a ceia do Senhor, ela é realizada para os batizados, porque a questão em comunhão, primeiramente, vertical, para com Deus, e segundo, horizontal, com a igreja. Comunhão, é a mesma cosmovisão que eu tenho, o pastor tem, que a gente não tem, Barbosa tem, a esposa de Barbosa tem, o Mateus ali tem, Lucas tem, a mesma cosmovisão. Nós temos a mesma visão do reino de Deus. O cara pode ser seu amigo como for, gente boa, honesta, mas ele tem uma cosmovisão diferente. Para ele tomar um copinho de cerveja não é pecado, para ele sacudir uma piada para uma mulher não é pecado, para ele fazer isso não é pecado. Né? Ele é comprador de uma empresa, o fornecedor oferece uma propinazinha, para ele não é pecado, porque ele está recebendo só apenas um agrado. Agora o crente não, eu não aceito. Eu sou funcionário aqui, eu ganho para isso. Por quê? Porque nós somos a diferença. Então José deixou-se levar para a boa aparência, entre aspas, né? Pela conversa bonita, de humildade, né? Vemos de longe, somos pobres, quero fazer um pacto com vocês, né? E Josué capítulo 9, versículo 14, diz o seguinte, o texto sagrado. Olha o que o texto diz. Então aqueles homens israelitas tomaram a sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor.
Não pediram. A Bíblia diz que toda vez que Davi ia para uma guerra, ele consultava o Senhor. Consultar, todos nós sabemos o que é consultar. Eu estou sentindo algum sintoma de saúde na minha vida, de enfermidade. Se eu souber mais ou menos o que é, se for um negócio de osso, eu já vou procurar um ortopedista. E se não for, eu procuro um clínico geral. E o clínico geral, ou passa o medicamento, ou encaminho para um especialista. Mas quando eu chego perante um médico, seja especialista ou seja um clínico geral, sou José Brejá da Silva, sim, senhor, o que é que nos traz aqui? O que é que o senhor está sentindo? E eu vou relatar o que eu estou sentindo. Diante do que eu disser, dentro dos conhecimentos que ele tem, científico, ele vai passar o medicamento. Por isso que às vezes o medicamento faz efeito, às vezes não faz, porque como são vários medicamentos para aquele mesmo problema, ele pode passar um que não tem efeito, ou tem um efeito colateral muito forte em mim. Né? Então, é o seguinte, consultar isso é você conversar, é você dizer. Eles aqui não fizeram isso. Os cabas chegaram, foi uma conversa bonita, viemos de longe, trouxemos aqui para vocês. Ó. Aí eles, ó, coisa boa, né? Comida é um negócio extraordinário, né? Qualquer dia a gente vai comer uma galinha, pastor, na casa de Barbosa. A caipira com feijão verde. Isso aí não faz mal a ninguém, é só passar a pandemia. Nós estamos nos convidando. Então, é o seguinte, eles chegaram com aquela aparência, trouxeram presente. Presente. Vinho bom, vinho na safra boa. Acaba, vixe, rapaz, essa aqui é a primeira. Pãozinho ali, coitado. Então, eles conquistaram. E vieram com uma proposta de fazer um concerto. Olha, Gideão não conhecia eles. Aliás, Josué não conhecia eles. Não sabia de onde eles vinham, se era o que eles estavam dizendo a verdade. Só tinha uma forma, era consultar a Deus. Senhor, peraí, amigo, está certo. Nós somos de Deus, vamos consultar o nosso Senhor. Ele que vai dizer se realmente a gente deve fazer esse pacto ou não. Não, eles simplesmente fizeram um tratado de paz. É como se fossem duas nações que estavam brigando, né? Ia brigar. Vamos fazer aqui dois diplomatas, vamos fazer aqui um tratado de paz. Pronto, agora ninguém briga mais. Né? E eles caíram nessa. As armadilhas, sim, aí o irmão, e eles mostraram sempre o lado bom das coisas. Josué e os príncipes de Israel deixaram-se levar pelas aparências, cometendo um grave equívoco e pagaram um alto preço. E pagaram um alto preço. Com nós, eu e você, que somos a igreja do Senhor, do Deus vivo, não consultamos a Deus, nas simples decisões que vamos tomar, pagamos um preço alto. Agora, Deus é misericordioso e age com misericórdia, mas pagamos um preço alto. Foi o que aconteceu aqui com eles aqui. Aí diz aqui, as armadilhas é descoberta. 3 dias depois, os israelitas descobriram que os pretendosos embaixadores de uma terra longínqua era, na verdade, inimigo vizinho. Desolado, o povo reclamou contra os príncipes da congregação. Parar aqui um pouquinho. Lá no deserto, quando o povo saíram, o povo murmuraram. E Deus cobrou. E Deus não se quer da murmuração. Agora aqui não. Você vê como as coisas elas são flexíveis. Lá cobraram, murmuraram contra Deus. E Deus quis eliminar. E Moisés que interferiu. Senhor, o que vão dizer lá do Egito? Orou a Deus e Deus usou de misericordioso e não fulminou o povo ali. Agora aqui não, o povo murmuraram contra os príncipes e contra Josué, que era o líder maior. Mas por que o povo murmuraram? Com razão. Eles que fizeram o acordo, eles que fizeram o tratado de paz. E agora o povo ia pagar um preço alto. Porque eles erraram. Então Deus não cobrou do povo. Deus não repreendeu o povo, porque o povo apenas reclamou uma atitude que seus líderes
fizeram por não consultar Deus. Nem consultar o povo a Deus, nem consultar esse também. Simplesmente, irmão, está feito o acordo, está feito, o povo é humilde, o povo vem de longe. Aí descobriu 3 dias depois que o povo era vizinho e era inimigo, era gibeonita, era descendente de Cã, que sempre esse povo foram inimigo do povo de Deus. Sempre foram. Então, aí, a coisa agora estava feita já. A coisa agora estava feita. Não tinha mais desfazer. Porque ele sabia que Deus, olha como é. Ele sabia que Deus não podia levar o nome de Deus em vão. E ele já sabia. Então vamos fazer um tratado que quando eles descobrirem, não tem mais como voltar atrás. Não tem mais como voltar atrás. Nas nossas vidas, muitas vezes acontece isso. O cabal olha para você e diz assim, não minta não, viu? Você é crente. Alguns dizem várias vezes isso comigo já. Ó, irmão, não minta não, eu sei que você é crente. Diga a verdade. Já vai botando você na parede, porque sabe que você é crente e você tem que falar a verdade. E muitas vezes, até você vai ser prejudicado. Você vai ser punido por aquilo, mas você tem que falar a verdade. Então, ele sabia que ele não podia voltar atrás. Né? E aí, os príncipes da autoridade e submissão estabeleceram o respeito incondicional. A liderança deste que era, se conduzia no centro da vontade do Senhor. Neste caso, há um texto que sintetiza a causa da problemas criado pelos líderes. Não pediram orientação de Deus. Não pediram. E quando você não pede a oração de Deus, você paga um preço alto. A manutenção da aliança. Josué e os príncipes da congregação, mesmo diante da ferrenha crítica do povo criticaram eles. Ó, vocês erraram. Vocês fizeram um tratado, vocês concordaram com o povo que agora é nosso, foi nosso inimigo. Função do pai final, né? É pecado usar o nome do Senhor em vão. Mais tarde, segundo Samuel, né? 21, esse texto, segundo Samuel, capítulo 2, segundo Samuel, em 2 Samuel 21, segundo Samuel 21, capítulo 21, versículo 1 e 2, olha o que o texto diz aqui. Segundo Samuel, capítulo 21, vamos ver o que o texto diz. 1 e 2, 21, 1 e 2. Diz assim o texto. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor. E o Senhor lhe disse, é por causa de Saul, da sua casa sanguinária, porque matou o gibeonita. Então chamou o rei gibeonita e lhe falou. E era o gibeonita, não era dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhe tinha jurado, porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Esse é feito um tratado, e vamos supor, Saul quebrou esse tratado, e Deus puniu por ter quebrado aquele tratado, porque o tratado foi em nome do Senhor, não foi um tratado só de homem, foi de homens, mas no nome do Senhor. Aí ele diz aqui, eles guardam de nós o cumprimento das alianças firmadas em nossos dias. Por exemplo, a aliança do casamento tem sido frequentemente vituperada. Não é, pois, sem causa que Deus disse, odeia o divórcio. Então, nós temos que ter muito cuidado nos tratados espiritual que nós temos feito para com o Senhor. Por isso que a Bíblia diz assim, é melhor não voltar que voltar e não pagar. É melhor não voltar, né? Porque quando você não volta, você não tem problemas. Se você voltou, tem que pagar. Você tem que cumprir a sua parte, porque o Senhor já cumpriu a dele. E se o Senhor cumpriu a dele, cumpra a sua agora. Foi o que Ana fez.
Ana não tinha um filho. E ela clamou ao Senhor por um filho. E o Senhor o deu. E o menino ia crescendo, e ela amamantando aquela criança com todo carinho. E ela podia dizer, Senhor, me perdoe, mas eu só tenho esse filho, não deixa eu criar esse filho. Mas Ana cumpriu com o seu voto. E quando ela cumpriu, Deus o abençoou. Deus deu mais 5 filhos, 3 filhos e 2 filhas. Por quê? Porque ela cumpriu a sua parte no voto. Quando nós cumprimos a nossa parte naquilo que prometemos ao Senhor, naquilo que voltamos ao Senhor, Deus nos abençoará mais e mais, porque gostou da nossa atitude, do nosso caráter, em cumprir aquilo que nós prometemos a Ele. Então, nunca faça um voto que você não possa cumprir. Nunca faça um voto que você não possa cumprir. Terceiro ponto da lição. Uma história de juízo e de misericórdia. Ô, irmão, quando eu estava estudando essa lição, aí que você compreende, em parte, a misericórdia de Deus. Como nosso Deus é misericordioso, como nosso Deus é bondoso, como nosso Deus se agrada de atitudes, mesmo reconhecendo a nossa fragilidade como ser humano, mesmo reconhecendo a nossa pequenez, o nosso egoísmo, mas quando nós procuramos cumprir aquilo que nós fazemos em nome do Senhor, Deus se agrada. A Bíblia diz o seguinte, o texto aqui, aliás, os gibeonitas são punidos. Quando viu que havia sido enganado, Josué ficou bravo. Eu dei por visto Josué, um homem sanguinário assim, um homem valente, um homem general, um militar, um homem de guerra. Quando o senhor foi enganado, eu vou dizer, eu acho que a palavra brava aqui é pequena, porque ele deve ter ficado irado, né? Mas ele deve ter reconhecido que o enganamento que ele foi levado, porque ele não consultou o Senhor. Mas como ser humano, ele ficou muito chateado. Que qualquer um de nós ficaria. Você confiar em alguém lhe decepcionar. Falando de decepção alguém, irmão, todos nós temos as nossas decepções. Todos nós temos as nossas frustrações. Quantas vezes nós apostamos todas as fichas em alguém, num parente, num político, em alguém que nós confiamos, nós conhecemos, nós achamos que é a pessoa mais perfeita da face da terra. E aquela pessoa nos traz decepções. Uma certa vez, um pastor muito famoso no mundo todo, na década de 80, extraordinário, um homem que Deus utilizou poderosamente, mas aquele homem vacilou, aquele homem chegou a cair. E tinha um médico aqui na nossa igreja, que trabalha no Valfredo Gugel. E tem aquela sala dos médicos, né, os médicos de plantão, mas tem aquela sala ali que o cara fica batendo papo, né? Isso repercutiu o mundo todo. E a turma lá, sabendo que ele era médico, que era crente, disse, ô fulano, ô doutor fulano, você viu aí aquele pastor famoso aí, no mundo todo? Ele vacilou, ele caiu. Aí ele disse que, senhor, não dá uma palavra para dizer esse médico, porque só médico ali, né? Se é verdade, caiu. Agora, você se esqueceu de uma coisa. A minha fé, a fé da igreja, não está naquele homem. Aquele homem era apenas um canal que Deus utilizava. A nossa fé, a fé da igreja, está no Senhor Jesus Cristo. Agora, aponte vocês alguma fé de Jesus Cristo. E eles calaram. Porque a nossa fé, a único ser que não nos decepciona, chama o Senhor Jesus Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a trindade. Mas um filho pode decepcionar você. Uma esposa pode decepcionar você. Um esposo pode decepcionar você. Um pai, uma mãe, um amigo, um patrão, um chefe. Pode decepcionar você. Você achar que era aquilo, não sei. Agora, quando você tem a sua fé genuína no Senhor Jesus Cristo, mesmo que alguém decepcione você, mas você não será abalado. Você está firme na rocha. Louvado seja Deus, né? Então, os gibeonitas, José ficou bravo, muito bravo.
E naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação, para o altar do Senhor, até o dia de hoje, quer dizer, até o dia que foi escrito isso aqui, né? No lugar que escolhesse, tudo porque os príncipes da congregação não consultaram ao Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis, trabalhosos, em que espíritos enganadores têm tentado destruir a igreja e a fé dos crentes, trazendo heresia, modernismo e uma espiritualidade. Temos que estar vigilante. Eu li aqui, para começar, vigiai e orar, vigilante, buscando ao Senhor em todo o tempo, pois o inimigo usa de toda sorte de trapaça, a fim de enganar o povo de Deus. Vamos abrir a sua Bíblia aí, em Tito 1,16. Tito, lá no Novo Testamento, já pertinho do final, Tito, Paulo escreveu Tito, um novo pastor, um pastor jovem ainda, né? Depois de Timóteo. Tito diz o seguinte, 1,16. O texto sagrado diz assim, ó. Confessa que conhece a Deus, mas nega-no com as obras, sendo abominável e desobediente, reprovado para toda boa obra. Agora eu vou trazer para aquilo que eu sempre digo. Há dois tipos de crente na igreja. O convencido e o convertido. Nesse texto aqui de Tito, é o convencido. Confessa. Até diz que é crente. Até frequenta uma igreja. Pode até tornar-se membro até de algum órgão. Faz até alguma coisa na obra de Deus. Mas as suas atitudes, as suas obras, nega a sua fé. Eu vou repetir uma frase que eu leio, né? Diz que São Francisco de Assis tinha muitos discípulos, né? Era um rebanho de discípulos. E uma certa vez ele mandou aqueles discípulos evangelizarem os povos. E disse, vão evangelizar, vão falar de Jesus. Se possível, falem. As nossas atitudes, as nossas ações, o nosso caráter, fala muito mais que as palavras. As palavras apenas, ela acompanha aquilo que nós somos. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A Bíblia também diz, São Primeiro, que o ímpio não permanecerá na congregação do justo. Às vezes você vê alguém querendo fazer alguma coisa, você diz, mas como é que pode? O pastor era para tirar, o pastor era para fazer isso. Não, irmão. O Espírito Santo de Deus é quem tira, é quem limpa. E se for ortiga, é tirado logo, que é para não ferir muito o povo de Deus. Se for o jogo, ainda fica ainda, mas se for ortiga, é tirado logo. Então, os gibeonitas reconheceram os seus erros. Essa lição é extraordinária. Primeiramente fala do engano que eles usaram. Fizeram com que o povo fizesse um tratado de paz, né? Usaram uma artimanha, a mentira, o engano, né? Uniram-se, mas aí eles tiveram uma ideia de ir disfarçado. E Josué, na linguagem de hoje, caiu na deles. Eles deram uma verde e Josué caiu. E os príncipes. Mas quando Josué descobriu, Josué disse, agora vocês vão ser escravos. Vocês agora vão rachar lenha, vão cortar lenha e vão trazer água para manutenção da obra de Deus, da casa do Senhor. E eles aceitaram. Olha, irmão, a nossa atitude é que Deus se agrada. Eles dizem, não, senhor, negativo. Nada, a gente não é um tratado, não vim aqui pedir ser escravo de vocês, não. Negativo. E eles aceitaram. Submeterem à vontade de Josué. Josué não podia botar para fora, não podia matar, porque tinha um tratado
tratado com eles, no nome do Senhor. A Josué, o castigo agora, vocês vão ser cortador de lenha. A profissão de vocês vai ser essa. Vão trazer, vão carregar água. Olha, irmão, eu tive 2 trabalhos que eu achei muito ruim fazer, seu Barbosa. Foi carregar água, que eu carreguei muitos anos. Eu era o mais velho lá de casa, e quem botava água era só eu. E no dia que a mamãe estava lavando roupa, misericórdia. Quando eu achava que o tonel estava cheio, quando chegava o tonel estava seco. E eu tinha que deixar tudo cheio. Ou serviço ruim, carregar água. E outro é lavar a telha velha, suja. Meu amigo, pense no negócio para render. Foi 2 trabalhos que eu achei muito ruim. Imagina que povo rachar lenha e carregar água. Pensa. E carregar água, nunca se carrega água de pertinho, sempre se carrega água de longe. Quem é do interior, quem sabe disso? Vai buscar na cacimba, não sei aonde. Meu amigo, é um trabalho, pensa um trabalho. E Josué determinou. Não pediu não, não pediu, ei, dá para vocês fazerem isso? Não, Deus, Josué, vai fazer isso agora. Você me enganou. E eles aceitaram. E eles concordaram. E Deus viu nas atitudes dele humildade. Quantas vezes, irmão, deixamos de ser abençoados porque não queremos submeter a ordem, a direcionalidade de um líder. O quê? O pastor? Não, eu não sou empregado dele, não, ele que faça. Aquele irmão que é o sobrinho da escola dominical, aquele irmão que é o diretor do patrimônio, ele faça se ele quiser. Eu não vou fazer, não. Eu não sou empregado dele. A coisa melhor do mundo é você agir com humildade. Aquele povo, você vai ler e vai ver, abençoado. Eu li aqui lá em Saul, Deus repreendeu, Deus castigou Israel, porque Saul tomou uma atitude que Deus não mandou, porque eles foram submissos à voz do líder que representava Deus. Quando Jesus vão fazer isso, eles não disseram não. Então, diz aqui o texto, os gibeonitas são punidos, né? Aí tudo porque os príncipes da congregação não consultaram ao Senhor. Estão vivendo em tempos difíceis, trabalhosos, que o espírito de enganadores tem tentado destruir a igreja e a fé dos crentes, trazendo heresia, modernismo e uma prioridade. Temos que estar vigilantes, buscando ao Senhor em todo o tempo, pois o inimigo usa toda a sorte de trapaça, a fim de enganar o povo de Deus. Lembra aqui, Tito, né? Uma significativa mudança. Os príncipes, diante da descoberta do engano, sugeriram que o gibeonita fosse escravo de toda a congregação. Mas Josué fez uma significativa alteração e tornou-os escravos do santuário de Deus. Assim Josué, corajosamente, os puniu, ao mesmo tempo também os abençoou. Já pensou, irmão? Puniu e o abençoou. Puniu para eles seres trabalhadores, braçal, trazendo água e lenha. E abençoou por quê? Vocês vão trazer para a casa do Senhor. Ó, que privilégio. Só quem podia fazer isso era o levita. E Josué determinou, vocês vão trazer água para a casa do Senhor. Quer dizer que eles iam trabalhar na obra. Eles passaram agora a ser, na linguagem de hoje, do ministério. Trazendo para os dias atuais. Contextualizando com dias atuais. Aplicando nos nossos dias. O camarada está lá no mundo, é beberrão, prostituto, fumador de maconha, de droga, de tudo. Aí Jesus vai lá e salva. Dá um banho de sangue nele, lava completamente, transforma a sua vida. Ele começa agora a ser mudado. Aí daqui a pouco o camarada diz assim, e fulano tal não é pastor? E fulano tal não prega? Eu vou contar um testemunho bem rapidinho, aqui dentro desse contextualizando isso aqui. Eu conheci um cidadão chamado Luiz Batista. Ele trabalhava no construtor, ele era encarregado da obra no campo, né? O cara fazia uma ponte lá em tal lugar. Ele ia, ele quem pagava, ele quem tomava conta daquela obra. E ele disse que era muito farrista mesmo. E tinha um mestre de obra que ele gostava muito de trabalhar com aquele camarada, que os dois eram os dois. Irmão, de dia era na obra, de noite era na rua, na farra. Na gandaia.
Era igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Ele disse que vinha em casa de mês em mês. Gostava, estava, né? Ganhava bem. E ele disse que um dia, ele tinha uma cigarreira ali na Zona Norte, um dia, já estava aposentado, coisa e tal. Fazia muitos anos que ele não via aquele camarada, amigo dele, que era mestre de obra, de farra. Trabalhava junto um tempo. E ele disse que um dia fechou a cigarreira lá, ia para casa, ia de pé, que era próximo, morava próximo, e tinha um culto ao livre. Porque ele tem 2 filhas, são crentes, conheço elas, e tinha um culto ao livre. E de longe ele começou a perceber, essa voz é conhecida. E ele foi se aproximando, e o culto lá, no meio da rua, né? Culto ao livre, no meio de rua. E ele disse que o cara pregando, e disse que o cara pregando mesmo, na linguagem dele, com força. Essa voz eu conheço. E foi se aproximando. Quando chegou em frente, esse irmão, para minha surpresa, era aquele camarada. Era aquele camarada que bebia comigo, que ia para todo canto comigo, por farra. Estava com uma Bíblia na mão, pregando o evangelho, irmão, como na linguagem dele, com força. Eu só acreditei porque eu vi. Se alguém dissesse, eu não queria. Porque ele disse assim, na linguagem dele, ele era mais perdido do que eu. Olha a transformação. Aquele povo gibeonita, usaram de engano, usaram da mentira, enganaram a Josué, os príncipes, o povo de Deus, os líderes, mas agora eles se tornaram prosélito, convertido ao judaísmo. E vocês vão rachar lenha, vão trazer a linha, vão trazer água, mas vocês vão trazer algo para o templo. Eles foram incluídos, irmão, como fossem levitas, servia ao Senhor no templo, era um privilégio. Muitas das outras tribos queriam, e só que eram os levitas. Mas José abriu aquela exceção. Quando de nós, meus queridos, não valia nada. Não valia nada. Estava determinado a morrer e ir para o inferno. Aí Jesus vai, nos salva, nos transforma, nos liberta, nos batiza com o Espírito Santo e nos faz do ministério para pregar o seu evangelho, para se envolver na obra de Deus. Nós não somos só salvos, mas somos salvos e ministros do evangelho, porque ministrando o evangelho. Oh, irmão, a misericórdia de Deus é muito grande. A bondade de Deus é de uma forma que nós ficamos assim, Senhor, como tu fizesse comigo? Como tu fizesse isso comigo? Você está me ouvindo aí, me vendo? Você talvez tenha tido essa experiência magnífica. E aquele povo tem, né? Terceiro ponto da lição aqui, diz, a bênção de um lugar da maldição. A bênção de um lugar da maldição. Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Deus, vou repetir novamente, você que está me ouvindo, me vendo agora e ouvindo, Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Se você está achando que está passando uma prova difícil, que está numa maldição, Deus vai transformar essa maldição numa grande vitória para a glória do seu nome. Escreva hoje, que dia é hoje? 30 de agosto de 2020. O que você está passando vai se transformar numa grande vitória. Agora, confesse e cante vitória no momento exato e diga, Deus transformou a minha maldição em bênção. Diz aqui o texto sagrado, talvez a postura humilde do gibeonita tocou o coração do Eterno, sendo destacado para o serviço perpétuo na casa de Deus. O Senhor os abençoou e eles se tornaram participantes de alguns direitos usufruídos pela casa de Levi. Assim, os gibeonitas transformaram uma bênção para Israel. Prova disso é que, no tempo de Samuel, a arca do concerto ficou durante décadas na cidade gibeonita de Queritá, 1 Samuel, 7, 1 e 2, 2 Samuel, 6 e 3. E no tempo de Salomão, o tabernáculo foi armado em Gibeão, 2 Crônica, 1 e 3. Posteriormente, eles foram chamados de Netino, ou serviço do templo, ou Netines, auxiliado aos levitas. E estava dentre os primeiros
exilados que voltaram da Babilônia, sob a liderança de Zorobabel. Veja bem, irmão, um povo que era inimigo do povo de Deus, que era inimigo de Deus, usaram de artimanha, de mentira, de engano, com medo do povo de Deus, do exército de Deus, sabia que o exército ia lá, sabia que o israelita ia passar por cima deles. Eles usaram a artimanha, né? Porque eles podiam muito bem chegar para Josué e dizer a verdade: olha, nós queremos ser aliados de vocês, nós não temos condições, e tal. A humildade. Mas não, eles usaram aquela artimanha. Quando foram descobertos, Josué deu uma sentença, eles aceitaram. Aí que está. Muitas vezes, nós perdemos certas bênçãos da parte de Deus, porque Deus fala conosco, usa alguém através da palavra, do convite, e nós o rejeitamos. Muitas vezes, você tem um desejo de se envolver na obra de Deus, né? Aí, uma irmã de coração, irmão, vem aqui nos auxiliar. Aí, não, se fosse para mim, primeiro ser a primeira vice, a segunda vice, mas para mim, apenas estar ali para tirar uma ofertazinha, não, eu quero não. Aí o camarada está na igreja, o pastor chega e meu irmão, eu vejo a sua procedência, eu queria que o senhor fosse aqui porteiro. Não, pastor, eu, formado, um diploma, ser porteiro, não. Se fosse pelo menos para já ser diácono, ser uma coisa maior. Ninguém, grave isso aí que você está me ouvindo, ninguém sobe uma escada sem participar de degrau em degrau. Se Deus tem algo na sua vida, reconheça qualquer tipo de serviço que Deus determinar por alguém para você fazer. Vou repetir novamente. Se você sente e Deus tem algo na sua vida, ministerialmente, aceite qualquer convite que Deus faça através de alguém para exercer na casa do Senhor, que é um privilégio. E aqueles gibeonitas aceitaram e foram abençoados. Diante da humildade vai a honra. Eles foram humildes. Eles aceitaram a sentença de Josué. E Deus se agradou, e Deus o abençoou, e nós aprendemos muito a aplicabilidade dessa lição em nossas vidas. Nós queremos, para encerrar, ler aqui apenas a conclusão da lição, né? Que Deus em Cristo abençoe. Domingo estaremos estudando aqui a 10ª lição, que tem a luta dos hebreus no tempo de conquista. Mas a conclusão de hoje diz o seguinte: a história dos gibeonitas nos ensina importantes lições. Uma delas é que jamais devemos tomar qualquer atitude sem antes consultar ao Senhor. Quer dizer, Josué e os príncipes tomaram atitude sem consultar a Deus. Por isso, foram penalizados, né? Sem consultar ao Senhor. A segunda é que precisamos estar atentos às aciladas do inimigo, pois ele é adioso e suas mentiras podem nos impedir de herdar a terra prometida pelo Senhor, a Nova Jerusalém. Quer dizer, um erro, um abismo, outro, um abismo. José fez aquele tratado, depois descobriu que era uma mentira, agora não podia mais voltar atrás. Agora, aí, quando você está dentro de uma situação dessa, só tem uma situação, Raimundo, é orar a Deus. E foi isso que talvez que ele tenha feito. E aí aquele povo aceitou a determinação dele, e aí tornaram-se, foram abençoados, e tornaram bênção para aquele povo de Deus também. Então, nós tivemos muito cuidado. Não se deixar se enganar pela aparência. Não procurar tomar decisão, mas primeiro tomar qualquer decisão, consultar o Senhor para não sermos enganados. E quando estivemos dentro de uma situação como os gibeonitas, os gibeonitas representam os gentios, nós que vivemos lá no mundo, mas que encontramos com o Senhor Jesus Cristo, e Ele nos lavou com o seu santo sangue, e tornou-se agora, estamos, como Paulo disse, sentado nas regiões celestiais. Isso é um privilégio que Deus, através da sua misericórdia, nos concede a todo aquele que aceita a Jesus como o único suficiente Salvador das suas almas. Que Deus em Cristo nos abençoe.
Temos muitos que aprender com o livro de Josué, Tempo de Conquista. Nós agora passamos o trabalho para o pastor da igreja.